Amigos, pelo visto, o pacotão vai mexer mesmo no BPC Loas, segundo informações do jornal Estadão. Eu já vou contar todos os detalhes dessa informação, mas antes eu quero te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, também o seu comentário. Olha, meus amigos, o pacote de corte de gastos, a ser anunciado pelo presidente Lula na próxima semana, eu acredito que semana que vem nós vamos conhecer o teor desse pacotão, visa, digamos assim, fazer algumas mudanças no benefício da prestação continuada, ou seja, mudar regras no BPC, no abono salarial e também na política de reajuste do salário mínimo. Também vai mexer na previdência e pensão de militares, segundo a apuração feita pelo jornal Estadão. Um dos pontos em discussão envolve mudar regras para a concessão do BPC. Gente, eu fico pensando, como que pode? O presidente Lula, ele se elegeu, digamos assim, na esteira, de ser um presidente que visa trabalhar para as pessoas vulneráveis, para a pessoa carente. É todo dia, gente, a ladainha, vamos acabar com a fome no mundo. Gente do céu, se você endurece as regras do BPC, hoje o BPC combate a fome de milhares de pessoas no Brasil afora, Aí o presidente Lula, que tem essa bandeira do combate à fome não só no Brasil e não só no mundo, agora, vai mudar, pensa em endurecer as regras do BPC. Será que o presidente Lula, gente, o presidente Lula é um cara inteligente, ele sabe muito bem que as regras atuais do BPC é perversa, é cruel, é excludente. Você que acompanha meu canal, eu tenho certeza, se a gente estivesse conversando pessoalmente, você apontaria 1, 2, 3, 4, um monte de pessoa com deficiência, que não tem o BPC por causa desse maldito critério de renda. E aí o governo ainda pensa, de deixar as coisas mais duras, as coisas mais rígidas nessa questão, A principal dela, gente, segundo o que a reportagem apurou, é determinar que o Poder Judiciário não pode analisar se uma pessoa é elegível ou não para receber o benefício e excluir determinadas receitas. O que acontece, gente? O que acontece, Eles querem trancar a porta da justiça. Eles querem dificultar o acesso do BPC pela justiça. O que acontece hoje? Se você, que é uma pessoa portadora de deficiência, for pedir o BPC lá no INSS e passar R$200 ou até menos da renda per capita, o que acontece? O INSS nega o BPC, E a justiça, o que ela leva em consideração, na hora de conceder o BPC? São muitos fatores, não é só a renda per capita. Inclusive, o próprio STF já disse em várias oportunidades que essa lei de 1/4 do salário mínimo é inconstitucional, Mas só que também não fazem nada para mudar isso. É inconstitucional, mas não mudam, Que também poderiam pressionar o governo federal para fazer mudança nesse critério, O objetivo é incluir na Constituição, gente, ou seja, mudar, colocar essa mudança na lei, que ganhos como serviços informais, como renda, como Uber, por exemplo, têm de ser contabilizados, Ou seja, essa renda informal, que muitas vezes o pessoal do BPC faz, uma pintura de um muro, um serviço extra, para ter um ganho a mais para ajudar na compra do medicamento, e o governo se descobrir, já no caso, já teria que ser computados como renda, digamos assim, Ou seja, e também, gente, digamos assim, fechar a torneira do judiciário, que geralmente não leva muito em consideração esse tipo de situação, O governo pretende dessa forma fechar a brecha que permite que pessoas com rendas informais superiores às permitidas para o BPC sejam beneficiadas com o programa. Ou seja, vamos endurecer o BPC, vamos fazer com que mais deficientes, fiquem por aí sem ter o seu direito reconhecido por lei. E também uma outra mudança, do pacote de gastos incluirá regras no reajuste do salário mínimo. Em vez de um aumento que considera a inflação e o aumento do PIB, Produto Interno Bruto, de 2 anos anteriores, o governo vai propor
um limite seguindo os limites do novo arcabouço fiscal. Assim, o crescimento será de no máximo 2,5% e de no mínimo 0,6% ao ano acima da inflação. O que isso quer dizer, gente? Que nós vamos voltar Desculpe aí. Nós vamos voltar o reajuste da maneira que acontecia na época do ex-presidente Michel Temer, na época do presidente Bolsonaro, ou seja, o reajuste do salário mínimo sem ganho real. Ou seja, vai perder o pessoal do BPC, vai perder o aposentado, vai perder o pensionista, vai perder o trabalhador. Gente, tudo isso para agradar, né, o mercado financeiro. E você vai ver, o governo vai fazer todas essas mudanças, vai prejudicar a prateleira de baixo, né? E o que vai acontecer? Daqui 5 meses, né, o mercado financeiro vai estar pressionando o presidente Lula, dizendo, olha, as medidas tomadas foi insuficiente, né? O mercado está ressabiado, né? O mercado está nervoso, porque o governo gasta demais, né? É exatamente isso. Gente, você quer deixar o pessoal aí da Faria Lima, Faria Lima em São Paulo, né? Aqueles, os investidores, o pessoal da Bolsa de Valores brabo, nervoso, é quando o governo, né, tira dinheiro para pagar BPC, tira dinheiro para pagar Bolsa Família, tira dinheiro para pagar aposentados. Se dependesse, gente, desse mercado selvagem, é o mercado selvagem que não pensa no próximo, o governo federal acabaria com o SUS. O governo federal acabaria com a educação grátis, o governo federal acabaria com as aposentadorias e pensões, o governo acabaria com o BPC, né? O governo acabaria com o Bolsa Família. Ou seja, gente, o mercado financeiro, sabe por que eles querem que tire da população mais vulnerável, né, dos mais pobres? É exatamente para dar essas isenções fiscais para grandes empresas, como nós trouxemos recentemente, né, aquela lei do PERSE, né, da recuperação econômica no setor de eventos, onde pessoas, né, ricas, tipo a Virgínia, né, a Virgínia Nora do Leonardo, o Felipe Neto e outras milhares de empresas, né, que tiveram essa isenção fiscal, né, ou seja, isenção de 4 milhões, 10 milhões de reais. Para esses pode, ou seja, para quem tem bastante, ou então para o agronegócio que ganha, gente, isenção de milhões. Tem pessoa que tem coletadeira, caminhão, tratores, dinheiro, não declara nem imposto de renda, não paga R$1 de imposto de renda, enquanto um cara que trabalha com Uber tem que pagar, tem que declarar o imposto de renda todos os meses, né? Aí o mercado financeiro fica tranquilo, ele não fica nervoso. Ele fica nervoso quando o governo tem política voltada para os mais pobres. Gente, eu fico horrorizado, né? Horrorizado de certas questões. Eu converso com muita gente do agronegócio, né? Os tal ricos que se falam por aí, que não declara R$1 de imposto de renda. Muitos a falar na minha cara, eu só vou pagar o dia que eu tiver o meu CPF bloqueado. Aí, né, tem coletadeira de mais de R$1 milhão, tem trator que vale mais 500, 600 mil reais, né, não tem declaração, né? Ou seja, daí o que acontece? Não paga, por exemplo, IPVA, né? Essas máquinas não pagam IPVA, né? Deveria pagar, essa que é a grande realidade. Ah, César, mas sem o agro nós não é nada. Gente, o agro está ganhando bastante. Quem não tá ganhando quase nada é você que levanta de madrugada aí para 3 horas, 4 horas para pegar ônibus lotado para trabalhar. É você que não está ganhando. E muita gente aí da cidade fica puxando o saco desse pessoal do agro, que não, muitos nem imposto de renda declara. Gente, só para você ter uma ideia, vamos imaginar a seguinte situação aqui. Me desculpe estar falando isso aqui, mas é a grande realidade, o povo precisa saber, né? Quando um agricultor compra uma colheita, ele não paga IPVA. Tá certo, tem todos os impostos embutidos na compra do serviço e tal, né? Tá bom. Mas, por exemplo, o cara que compra uma motinha para trabalhar de mototáxi, o cara que compra um carrinho, né, para ser um mototaxista ou um motorista de aplicativo, né, ele tem que pagar IPVA, ele tem que pagar seguro, ele tem que pagar licenciamento, é um monte de taxa, né, para trabalhar, né? E por que o grandão do agronegócio não paga, né? Então, ao invés do governo federal, gente, fazer esse aperto, né, em cima do pessoal do BPC, em cima de acabar com esse reajuste
de ganho real no salário mínimo. Por que o governo federal não aperta, né, esses ricaços do agronegócio aí? Né? Não é mentira não, gente. Se vocês for procurar, vocês vão ficar horrorizados do que acontece. Essa que é a grande realidade, né? Vai atrás desse povo. Ah, vão gritar, vão espernear, deixa que grite, deixa que esperneie, né? Porque hoje, para muitas pessoas, criou a ilusão, né, lá das grandes cidades. Não, coitado do agricultor, ele sofre muito, levanta de madrugada, tira leite, tem muitos que faz isso, mas a grande maioria já são grandes empresários que ganham milhões de reais, né, que ganham 1 milhão, 2 milhões de reais por ano livre, né, e que não paga imposto de renda, não faz declaração de imposto de renda. Se o governo apertasse por esse lado e também de empresa sonegadora, né, e essas isenção fiscal, você podia ter certeza que o governo federal não precisaria mexer no BPC, não precisaria mexer, né, na questão, na política de reajuste do salário mínimo. Gente, me desculpe o desabafo, mas essa que é a grande realidade. E a gente que tem esse espaço aqui não pode, né, ficar calado para essas injustiças que acontecem, porque realmente a gente vê, né, pagando a conta é o pequeno. Só para você ter uma ideia, gente, antes de fechar o vídeo, por exemplo, que nem eu falei, tem cara aí que ganha 1 milhão de reais aí no agro livre, né? Que tem maquinário, um monte de coisa aqui, que não declara imposto de renda. E aí um aposentado, gente, é minha mãe. Minha mãe caiu no imposto de renda por receber 2 benefícios. Você acha isso justo? Eu não acho. E nós devemos mudar essa realidade.